Irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo nesta manhã de domingo. E o tema de pregação de hoje chama-se A Luta contra o Mal. A luta contra o mal. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo nos escreveu assim: As armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Amém. Olha que coisa linda. As armas do nosso combate não são carnais, não é homem contra homem, mas é espiritual. São batalhas espirituais. As armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, de versículo 10 a 18, o apóstolo Paulo também nos escreveu, e ele escreveu assim: Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. E assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o espírito da fé, com o qual podereis apagar as flechas incendiárias do maligno. Empunhai o escudo da fé, com a qual podereis apagar as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo está nos falando, nos ensinando sobre a batalha espiritual, a batalha contra os espíritos malignos de Satanás, que nossos olhos não conseguem enxergar, a não ser aqueles que têm o dom do discernimento. Paulo nos diz que é para nós nos fortalecermos no Senhor, fortalecermos no Senhor Jesus, no poder de sua força, da tua mão poderosa, revestir-nos da armadura de Deus. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra o ser humano, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. É contra eles que lutamos. Por isso, protegei-vos da armadura de Deus. Protegei-vos da armadura de Deus.
empregando todos os meios, ficai, pois, de prontidão, empunhai o escudo da fé, a fé que remove montanhas, a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar as brechas incendiadas do maligno, dessas forças malignas espalhadas pelos ares, que nos atingem, nos atacam. Enfim, pôde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito Santo. Empunhai a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Muitas vezes nós derrotamos o inimigo com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Eles são derrotados pela palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito Santo. Orai constantemente no Espírito Santo, prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos, por todos os nossos irmãos. Orai constantemente no Espírito Santo, pois a palavra de Deus é a espada que derrota o inimigo. E na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, de versículo 3, o apóstolo Paulo também escreveu, e ele diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. As lutas virão, as forças malignas nos atingirão, tentarão nos atingir, e alguns até derrubarão. Mas aqueles que são de Deus serão protegidos, e pela palavra de Deus venceremos, pela espada do Espírito Santo venceremos. E existe uma promessa, onde o apóstolo Paulo nos afirma: mas o Senhor é fiel, Jesus é fiel, Deus é fiel, mas o Senhor é fiel, Ele vos confirmará a sua promessa e vos guardará do maligno. Ele nos protegerá da mão do maligno. Assim diz o Senhor.